Olá amigos, tudo bem com você? Vanusa Mendes, e falar de um tema tão delicado e tão chato que é concorrência desleal, que existe de sobra na advocacia, né? Já aconteceu com você de você prestar lá um atendimento inicial e fazer tudo direitinho e descobrir que um colega cobrou 1/3 do valor, né? E aí, como é que você lida com isso, né? Eu vou dar pra você um exemplo que eu ganhei e recebi de um amigo meu uma vez, tá? Num determinado momento havia uma pessoa que era desleal, muito desleal, desonesta, e ela estava indo bem, prosperando lá no caminho dela, lá que ela resolveu tomar, né? E eu não estava nesse ponto que ela estava, obviamente, eu estava mais para trás. E eu comentei com uma pessoa muito querida que, olha, não é justo, a pessoa é desonesta, é desleal. E ela me falou uma frase que marcou para mim e que hoje rege a minha vida em tudo que eu faço, tá? É a seguinte: se você escolheu um caminho a percorrer, você não pode querer o resultado de outra pessoa. Então, se eu resolvo trilhar um caminho, o caminho mais difícil, o caminho das pedras, que é consolidar o meu nome, consolidar a minha advocacia, com ética, com correção, seguindo o que diz o Estatuto da OAB, seguindo o que diz a nossa resolução, Código de Ética da OAB, Resolução 02/2015, e o outro não faz isso, eu tenho que escolher qual é o caminho que eu vou tomar. Eu tenho duas opções: ou eu tomo o mesmo caminho que ele e desço ao nível dele, dela, fazendo aquelas práticas horrorosas, ou eu decido que vou quebrar pedras. Quando eu digo isso, é que no caminho vai ser um pouco mais tortuoso. Eu vou ter que construir o meu nome, eu vou ter que mostrar que eu tenho potencial, que eu não preciso de concorrência desleal. E isso não é fácil, né? Muitas pessoas têm resultado na advocacia em 2 anos, 3 anos, às vezes de maneira ética, profissional, mas algumas vezes não. Então, no meu caso, demorei muito mais para ter o resultado na advocacia, porque eu escolhi tomar um caminho mais longo, mas é um caminho que me faz dormir em paz toda noite, tá? Então eu vou te contar um exemplo lá do começo da minha advocacia. Lá, primeiro aninho, trabalhava com um colega e surgiu um flagrante, um acidente de trânsito, um homicídio culposo, e era para fazer o flagrante, eu tinha que ir até a delegacia. Na época, tá? Não vou faz bastante tempo, nós cobramos um valor X, né? Não era um valor barato, porque era de madrugada, teria que ir à delegacia. Havia ali, veja, você tem que sempre lembrar o que está em jogo para aquela pessoa que precisa de uma defesa, né? É ser acompanhada por um profissional, que vai dar suporte, que vai dizer o que vai acontecer ali, porque ela não vai ter isso na delegacia, tá? É só como exemplo. E eu fiquei sabendo que, na verdade, nós não fomos contratados, porque um outro profissional cobrou em torno de 10% do valor. E o que eu posso te dizer 10 anos depois, quase 10 anos depois disso? Essa pessoa continua no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas e não saiu do lugar. E eu, graças a Deus, posso dizer que fui um pouco mais além. Então, penso eu, tá? Concorrência desleal, ela existe, mas você vai construir o seu nome conforme a escolha que você fizer. Se você escolheu tomar o caminho das pedras, um caminho um pouquinho mais árduo, entenda que as pedras, que eu digo, né, as dificuldades, elas podem vir, mas também quando vierem as vitórias, você vai ter plena consciência de que fez jus a elas de maneira ética, de maneira honesta, e vai ser conhecido por isso, e vai ter cliente que vai brigar para te dar processo. Vou te dar só um exemplozinho: eu não faço mais trabalhista, e eu estava fazendo um acerto de uma ação previdenciária com um cliente, e ele vai precisar de um advogado trabalhista. E eu falei pra ele: querido, eu não pego, mas eu te indico um profissional altamente gabaritado, posso te indicar. E ele falou: não tem como a senhora dar pro seu esposo? Ele sabe que meu marido tinha terminado a faculdade, né? Porque, olha, eu queria fazer com a senhora, tá? Então é só um exemplo, tem muitos outros do dia a dia, vale a pena. E tem cliente meu, graças a Deus, na área civil, eu falo o preço e eu não preciso falar 2 vezes. A pessoa vai pagar porque ela conhece o meu trabalho. Então, concorrência desleal se vence com bom trabalho, com resultado, uma advocacia de resultado, uma advocacia que leve segurança, que leve para o seu cliente o resultado, o melhor resultado possível naquele caso concreto, tá bom? E eles vão ficar para trás, em dado momento, ainda que eles tenham corrido na frente lá,
em dado momento você vai perceber que eles vão ficar para trás. O mundo não é dos despertinhos, tá? Na minha concepção. O mundo é daqueles que tomam as melhores decisões. A maioria é honesta e pode ter certeza disso, acontece a mesma coisa conosco. Infelizmente os desonestos, os espertinhos aparecem mais, mas você vai conseguir o seu lugar aí debaixo do sol fazendo certo, tá bom? Um grande abraço para você e até!